pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sei que eu fiquei um tempinho sem postar, acabei tendo alguns imprevistos e problemas pessoais, mas agora eu estou de volta e mais animada do que nunca para trazer histórias para vocês. Bem, eu ainda não estou conseguindo editar os vídeos do jeito que eu gostaria e infelizmente estou sem microfone por enquanto, mas quem sabe com a ajuda de vocês isso não mude logo. Então bora lá, se acomodem, relaxem e aproveitem mais uma história incrível de recap. Ah, e não se esquece, deixa o like e comenta, viu? Isso ajuda muito. O protagonista é um jovem streamer de ciência, super popular na internet. Ele faz transmissões ao vivo de experimentos e curiosidades científicas, mas dessa vez decidiu se aventurar no meio da natureza para uma investigação de campo. Ele começa animando a live, interagindo com os seguidores como sempre. Só que alguns começam a duvidar da paisagem de fundo, achando que é só um chroma key falso. Para provar que está no local de verdade, ele ajusta a câmera, mas é aí que tudo dá errado. Do nada, um caminhão surge a toda velocidade na direção dele. Sem tempo para reagir, o impacto acontece. De repente, tudo vira um clarão de luz, vidro quebrando, e o corpo dele parece ser sugado por uma espécie de campo de dados digital, como se fosse teleportado para outro mundo. Ele acorda em um lugar cercado por estranhos e sem entender o que está acontecendo. Enquanto tenta manter a calma e procurar seu celular, ele encontra uma garota de aparência fofa, acorrentada. Surpreso, ele se pergunta se ela é apenas uma cosplayer ou alguém com delírios fantasiosos. O garoto pergunta o que ela fez para estar presa, e a garota responde que algumas culpas já nascem com a pessoa. Ele não se assusta e diz que tem mais medo do que não entende do que já está ali. E completa que quem devia estar com medo era ela. Afinal, ele apareceu do nada no lugar onde ela vive. A garota diz que não está com medo. Ela revela que estão no corredor da morte da prisão da capital de Azera. Conta que tentou invocar um demônio e deixar suas últimas palavras, mas no lugar disso, acabou invocando o protagonista. Ele reage com sarcasmo, achando que ela está apenas interpretando algum personagem exagerado. Mas então ela explica que todos naquela cela serão levados para a execução no dia seguinte, queimados vivos em público. A garota diz que, se cancelar a invocação, ele morrerá como no momento do acidente. O protagonista percebe que tudo é real: a prisão, a execução, a magia. Ela pergunta se ele está com medo, mas ele responde que não, só teme o desconhecido. E ainda brinca dizendo que é fã de Prison Break e tem várias ideias de fuga, já que é um blogueiro de ciência. A garota, séria, diz que escapar é impossível. Ela se surpreende ao ver que ele abriu a fechadura com fogo, sem usar magia. Confusa, ela pergunta como isso é possível, já que homens não podem usar magia. Ele revela que é ciência, não magia, e explica que usou uma reação térmica, uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro, que gera calor suficiente para derreter aço. Ela fica impressionada ao perceber que não sentiu nenhuma energia mágica, e mesmo assim, o metal foi destruído. Intrigada, começa a questionar quem ele realmente é. O prota a convida a fugir, mesmo sabendo que ela se considera culpada e acredita trazer má sorte. Segurando o braço dela, ele diz que, de onde ele vem, ninguém nasce culpado. Depois de saírem correndo, os dois se apresentam. A garota se chama Rena, e nosso prota é o Xiepu. Durante a fuga, eles são rapidamente descobertos pelos guardas, que reconhecem Rena como o temido demônio da calamidade. Para escapar, Rena ativa uma poderosa magia de teletransporte, e de repente, os dois surgem no céu à noite, flutuando diante da lua cheia. Enquanto ela segurava sua mão, pediu que ele segurasse firme. O prota perguntou se estavam caindo e se ela estava bem. Durante a queda no céu, a garota tentou usar feitiços para salvar a si mesma e ao prota. Mesmo com seus esforços, a magia não foi suficiente, e os dois acabaram caindo em uma floresta. Após uma queda brusca e alguns ferimentos leves, eles se encararam de forma próxima, aliviados por estarem bem. Trocaram algumas palavras, e em seguida, o garoto percebeu que estavam em um cemitério dentro da floresta. Ele então pergunta o que Rena pretende fazer agora que escaparam da prisão. Rena se aproxima de um túmulo e diz que quer voltar para casa, mas insiste que o protagonista precisa ficar com ela. Ela o chama de besta invocada, e cita uma regra que exige coleira e focinheira para criaturas como ele, o que o deixa confuso e achando que ela não bate muito bem da cabeça. Em seguida, revela que se ela morrer, ele morre junto, e que sua magia está acabando, então não pode mais protegê-lo. Ele, então, se enche de determinação e diz que vai protegê-la e mandá-la de volta para casa, mesmo que o único caminho seja pelo portão da cidade, que está fortemente protegido. Pela manhã, na cidade,
Disfarçados, Rena comenta que não podem usar magia por perto enquanto caminham. O prota diz que, naquele mundo, as mulheres são soldados, e os homens fazem trabalho manual, e ele acha tudo isso muito estranho. Rena fica confusa por ele pensar assim. Afinal, no seu mundo, só as mulheres podem usar magia, e, é claro, os homens devem ouvir as mulheres. Então, o prota começa a se lamentar. Depois de estar meio morto, descobre que seu status é inferior ao de uma mulher. Logo depois, eles encontram um grupo de homens. Um deles repreende o outro por sua imprudência, enquanto observa a corrosão causada pelo líquido, uma saliva que pode corroer metal. O prota se aproxima e pergunta de onde veio essa criatura, e Rena revela que se trata da saliva de um lobo das sombras, e explica que, se entrar em contato com a pele, causa dor intensa. Os adultos observam sem entender, e o prota explica que o principal componente dessa saliva é ácido, e ela também pode reagir com o magnésio para formar ácido sulfúrico. Os homens observam a ação do garoto e ficam confusos, sem entender por que ele estaria lidando com uma bexiga, e comentam sobre os hobbies esquisitos das crianças hoje em dia. Enquanto isso, o prota se afasta com Rena e agradece com um "valeu, tio". Com os portões da cidade sendo fortemente vigiados, escapar não parecia a melhor opção. Rena pergunta o que ele planeja fazer, e o prota explica que está provocando uma reação química entre magnésio e ácido sulfúrico para gerar gás hidrogênio. Apesar do cheiro forte, ele segue focado, usando tiras de pano como pavio. Quando Rena pergunta suas intenções com isso, ele revela que está prestes a provocar uma explosão para criar uma distração e abrir o caminho. Depois de uma grande explosão, causa um alvoroço na cidade, e todos acreditam ser um ataque da bruxa da calamidade. Enquanto os soldados correm para ajudar, o prota aproveita a confusão e carrega a Rena nas costas enquanto foge. Ela, impressionada, pensa em como sua fera invocada é incrível e agradece, aliviada por poder ir para casa. Enquanto isso, uma mulher misteriosa surge. Ao ouvir a explosão, conclui que aquela foi a origem do som e reconhece o feito como sendo obra da invocação de Rena. Encantada com o garoto, ela decide que quer tê-lo só para si e está acompanhada de criaturas gigantes. Os soldados, liderados por uma mulher chamada Cia, percebem que os cães demoníacos estão reagindo a alguma pista. Ao encontrar rastros perto de um buraco, presumem que os fugitivos estão escondidos lá dentro e ordenam que todos entrem rapidamente com os cães. Enquanto isso, a jovem permanece com os braços cruzados. Quando entram na caverna, os soldados e os cães começam a espirrar por causa de um cheiro muito forte. Uma delas reclama alto, perguntando que cheiro seria esse. Longe dali, os dois fugitivos comentam que devem estar seguros. Rena explica que o olfato dos cães é muito sensível e que usaram um cheiro forte para confundi-los. O prota agradece pela dica que ela deu sobre os cães demoníacos e diz que por causa disso teve a ideia de usar pimenta. Logo depois, ela se aproxima dele e começa a cheirá-lo. Surpreso, ele pergunta por que ela fez isso, e Rena admite que não apenas os cães estão com um mau cheiro, mas ele também. O rapaz ri e diz que queria poder tomar um banho. A pequena Rena pergunta o que seria um banho, e sem aviso, ela usa magia para arrancar as roupas dele e o colocar em uma bolha gigante de água, bem no meio do mato. Depois disso, enquanto caminham, ele está visivelmente desconfortável e pede que ela nunca mais use magia para tirar suas roupas ou dar banho nele. Ele ainda explica que, se estivesse no mundo real, teria sido banido por algo assim. Confusa, Rena pergunta: ele não disse que queria tomar banho? Ele responde indignado que queria sim, mas não daquele jeito, sem aviso, sem roupas e sem nenhuma preparação mental. E diz que ainda não estão nesse estágio ainda. Ela então sugere um lugar mais apropriado, uma vila, e diz que lembra de uma que era muito acolhedora e animada, mas ao chegarem lá, eles se deparam com um vilarejo completamente vazio e deserto. O prota pergunta com sarcasmo se era isso que ela queria dizer com animação. Depois de andarem um pouco, o protagonista e Rena presenciam dois idosos brigando por água em um poço seco. Então, o prota pergunta se era isso que ela quis dizer com bem-vindos. Ele então lembra que a garota usou magia para dar banho nele antes, o que significa que ela pode criar água. Então ele pede para que ela crie água ali mesmo, e ela concorda. Usando sua magia, a garota gera uma grande quantidade de água, surpreendendo todos os moradores. Eles confirmam, animados, que é realmente água, e logo se ajoelham diante dela, pedindo por salvação. O prota comenta que os campos secaram e os poços estão vazios, deixando os aldeões brigando pela pouca água restante. A seca é severa, e no fundo dos poços há apenas uma fina camada de água. Em outro local,
uma criança pergunta à misteriosa bruxa Rena se ela é a salvadora enviada pelo chefe da vila. A criança comenta sobre a alegação de que o chefe da vila abandonou o povo, mas acredita que ele sempre fez o seu melhor para cuidar da agricultura e das necessidades da vila. Ele também expressa seu desejo de crescer e se tornar como o servo que está servindo a senhora bruxa. Rena responde que não é um servo, mas uma besta invocada, o que causa surpresa na criança, que acha ainda mais incrível. Rena confirma e, em um momento de humor, fala sobre sua besta invocada. O protagonista se irrita, lembrando a todos que é um ser humano de verdade. Assim que saem, a criança então pede ajuda da bruxa para sua família, e Rena concorda em ajudá-los. Mas ela acaba desmaiando após usar muita magia, e o protagonista a segura, percebendo seu estado. Então, ele decide deixá-la descansar e a leva até um quarto. A coloca na cama com cuidado e diz que ela não precisa se sacrificar tanto, pois ele teve uma ideia para resolver o problema da água. Mais tarde, ele monta uma estrutura para captar água do ar e comemora, dizendo que conseguiu. Ao amanhecer, os aldeões ficam surpresos ao verem barris cheios de água. Um deles diz que realmente tem água, e o outro diz que apenas bruxas podem criar água. E quando descobrem que foi um homem que conseguiu isso, ficam chocados. O prota então explica para Rena sobre como a ciência pode ser incrível e começa dizendo que, com a ciência, nada é impossível. Ele então ensina sobre um dispositivo simples, uma rede de neblina, que pode ser usada para coletar o vapor do ar e transformá-lo em gotas de água, ajudando a resolver problemas de água na aldeia. Ele diz que, com mais dispositivos assim, a aldeia poderia resolver sua escassez de água. Os outros moradores ficam impressionados com a ideia. Pergunta se todos podem fazer isso. O prota responde que, de certa forma, todos podem criar água. O garoto que está com eles, vendo o poder da ciência, diz que a ciência é algo que até os homens podem usar. Então o protagonista faz uma piada, dizendo que a ciência é mágica. E o menino, empolgado, exagera, chamando o protagonista de besta invocada e a Rena de senhora bruxa. O que faz o prota corrigir a confusão, dizendo que ele é uma pessoa, não uma besta. No final, o povo da aldeia começa a aclamar a ciência de maneira exagerada, dizendo "Viva a senhora bruxa" e "Viva a besta invocada do senhor". Rena aparece nas costas do prota e, irritado, ele diz que pediu para ela não o tratar como um animal pequeno. Mas ela explica que, quando sua besta invocada conclui uma tarefa, ela, como sua mestra, deve dar uma recompensa e agradece por ele fornecer água aos moradores. O prota fica bem incomodado com o que esse rapazinho está pensando, e o menino só queria receber carinho da Lady Rena. Depois de partirem, os soldados aparecem procurando pela Lady Rena. Cia fica impressionada ao se deparar com um aparelho que é capaz de produzir água sem a ajuda de uma bruxa, e isso a faz querer ainda mais nosso protagonista. Então ela ordena ao soldado que reponham a água e continuem a perseguição ao seu pequeno bonitinho. Enquanto isso, nos arredores de Caroline City, o prota e Rena se deparam com um vendedor que está oferecendo água mágica com um preço alto. E ela comenta que já esperava que Caroline também estivesse envolvida na venda de água mágica. Então o morador, desesperado, pediu um gole de água, explicando que suas 3 moedas de prata eram toda sua renda mensal e que não podiam pagar. O homem disse que se ele não poderia pagar, deveria cair fora. O prota fica muito indignado e comenta que não faltam pessoas que lucram com desastres nacionais e pergunta se ninguém controla as coisas por ali, já que a casa dela é em Caroline. Então a Rena decide usar sua magia para fazer mais água e oferecer ao cidadão que estava necessitado. As outras pessoas ficam impressionadas e aliviadas ao verem água e se aproximam dela pedindo por água, até que o homem, irritado, chuta o balde de água em direção a ela e começa a gritar, dizendo que não se importa de onde ela veio, a chamando de bruxa grosseira. Ele se aproxima, mostrando um contrato, dizendo que somente eles podem vender água por ali, mas Rena rebate, dizendo que não estão vendendo água, e sim doando. O vendedor, ainda mais furioso, argumenta que, por a água ser de graça, é ainda mais inaceitável interferir nas suas vendas, comparando isso a cortar um meio de sustento de alguém. Ele a ameaça, dizendo que, mesmo que mate ela, a mansão do seu senhor não o culpará, e os desafia a continuar intervindo, até que um soldado chega e pergunta o que está acontecendo. O vendedor chama pela sua Lady Ruby e acusa Rena de estar praticando competição desleal, perturbando o mercado e até tentando prejudicar a bruxa que cria água para a guilda. Lady Ruby, sem dizer uma palavra, simplesmente dá um soco no rosto dele. Em seguida, ela se curva respeitosamente diante de Rena e do protagonista, dizendo: "Saudações, senhor." O prota fica confuso, pensando: "Ela, o senhor?" No dia seguinte,
Em um castelo, enquanto o protagonista estava tomando um banho, ele fica confuso, achando que entrou no banheiro errado. A serva logo se apresenta, dizendo que está ali para tirar suas medidas. Ele então pergunta qual o motivo disso, e ela explica que ele foi trazido pelo Senhor e pode se tornar uma de suas concubinas no futuro. E isso seria para garantir o nascimento de herdeiros de boa qualidade. Envergonhado, ele manda ela parar e pede para que não se aproxime, e apenas deixasse ali para que ele mesmo faça. A serva concorda e diz que ele precisa preencher todos os formulários, e após preencher, deve entregar para ela, e deveria ir ao salão do conselho para encontrar o Senhor. Um tempo depois, o protagonista pensou que estava apenas salvando uma bruxa e não esperava que ela fosse ser tão importante. Ele começa a refletir sobre as pessoas lá fora que estão preocupadas com a água, mas aqui, como esperado, os nobres não têm noção sobre o sofrimento. Depois de tomar seu banho, o protagonista reflete sobre Hannah, acreditando que ela talvez seja diferente dos outros nobres. Determinado, ele decide procurá-la, e ao encontrá-la no final do corredor, acaba escutando sua conversa com Ruby. A Ruby a confronta numa sala, perguntando por que Hannah está no território de Caroline, quando deveria estar na capital real de Azera. Segundo o acordo entre o falecido Lorde e a Associação de Gerenciamento de Bruxas, Hannah só poderia voltar ao território quando completasse 18 anos e conseguisse controlar sua magia para não causar desastres. O protagonista ouve isso e se pergunta se é por isso que Hannah disse se sentir culpada. Ruby insiste para que ela vá embora na manhã seguinte, dizendo que é pelo bem do território e das pessoas. Hannah aceita, mas com tristeza. Ela diz que irá embora, mas claramente com algo mais a dizer. O protagonista fica em alerta, pensando que mandá-la de volta é praticamente uma sentença de morte. Ele entra na sala, irritado, e acusa Ruby de não se importar com o que pode acontecer, nem mesmo se Hannah for queimada viva. Por fim, Rena declara que irá para a capital explicar tudo, mas só depois de resolver o problema da seca e prestar homenagem à sua mãe. As duas se encaram em silêncio, e então Ruby diz com firmeza que manter a ordem no território foi uma missão confiada a ela pela mãe de Hannah. Ela explica que usar magia para criar água durante desastres esgotaria o poder das bruxas da água, comprometendo sua força de combate, e declara que não pode desperdiçar magia apenas para salvar pessoas. Hannah, com o apoio do protagonista, diz que, se fosse sua mãe no lugar de Ruby, ela permitiria a ajuda, pois jamais abandonaria seu povo. Ruby continua firme, dizendo que não há bruxas disponíveis e que imobilizá-las traria caos. O protagonista então ironiza, dizendo que há água para banhos, mas não para salvar vidas. Ruby, então, afirma que as pessoas da classe baixa têm seu próprio destino. Indignada, Hannah decide que, mesmo que esgote sua magia, ela quer tentar mudar esse destino. Ruby então perde a paciência e de novo tenta convencer Hannah a não ser teimosa. O protagonista explica que, embora os poderes da Hannah sejam incomuns, eles são cruciais naquele momento. Ele propõe uma solução alternativa. Ao invés de depender das bruxas da água, que estão sobrecarregadas, ele sugere combinar os poderes das bruxas do gelo e do vento com ciência para enfrentar a crise hídrica. Hannah fica desconfiada, perguntando se ciência realmente pode acabar com uma seca como a de Caroline. O protagonista, com confiança, diz que sim, dizendo que não haveria sentido em ele ter vindo até ali se fosse impossível. Ruby observa a cena em silêncio, preocupada com a confiança que Hannah está depositando naquele homem. A cena corta para uma mulher que está levando o vendedor acorrentado. Ela diz que seu senhor, que deveria estar na capital real, teria retornado. Enquanto andava pelos corredores, se apresentou como a vice-presidente da Guilda dos Mercadores de Fano. Seu nome é Merida, e ela comenta que veio se desculpar. Assim que entram na sala, Merida, a vice-presidente da guilda, e o vendedor pedem desculpas por um erro anterior. Ele devolve a licença e promete não vender mais água das bruxas, para apaziguar a situação. Ruby fica em silêncio, e o protagonista está refletindo sobre a situação, percebendo que, apesar de parecer que Merida está lá para pedir desculpas, na verdade ela está tentando manipular a situação. Ele percebe que a Guilda dos Comerciantes Fano está usando a ameaça de retirar as bruxas d'água como uma estratégia para conseguir mais benefícios, tentando fazer uma grande exigência. Hannah, de forma calma, responde à situação dizendo que a ignorância não é pecado e solicita que as bruxas da água possam continuar, buscando resolver o conflito sem punições ou confrontos. O comerciante olha para Mérida, desconfiado, e Mérida responde que a atitude da Lady Hannah é muito generosa e por isso decidiu manter a licença. Hannah respira aliviada, mas Mérida então afirma que um pecado deve ser punido, sugerindo que, mesmo que a licença não seja revogada,
ela tomará medidas, e menciona que, ao chegar, o comércio insistiu que, se a licença não fosse retirada, ele se puniria, retirando as bruxas da água, mostrando sua disposição de fazer algo drástico como forma de compensação. Ruby, com autoridade, afirma que, como a Lady Hannah decidiu que não haverá punição, não há mais necessidade de discutir o assunto. As bruxas da água ficarão onde estão, e não há mais argumentos a serem feitos. Mérida sorri, enquanto Ruby permanece séria. Mérida comenta que ouviu a Lady Hannah falar sobre usar feiticeiras do vento e do gelo para resolver a seca. Embora haja muitas feiticeiras do vento em Caroline, só existe uma feiticeira do gelo, e ela é de 1º nível. A única feiticeira do gelo de 4º nível está na guilda de comerciantes Fano. Mérida diz que mesmo que a Lady Hannah não se importe, ela vai expiar os pecados dele em seu lugar. Ela oferece temporariamente a feiticeira do gelo de 4º nível e as feiticeiras do vento para o uso de Hannah. Hannah aceita, mas o protagonista pensa que é claro que ela aceitaria, pois sabe que não seria de graça. Mérida explica que o salário de uma feiticeira do gelo de 4º nível não é barato, e durante a seca, se a guilda puder definir os preços livremente para todo o comércio em Caroline, isso pode ser aceitável. Ruby, no entanto, refuta a ideia, dizendo que usar as feiticeiras para resolver a seca é apenas uma fantasia e que não precisam delas. Mas Hannah concorda com a proposta de Mérida, e Ruby se surpreende. Mérida então elogia Hannah por se importar com seu povo e diz que vai voltar para fazer os arranjos, incluindo providenciar um novo workshop. Ela acrescenta que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas virão implorar por sua ajuda, e quando isso acontecer, não será apenas sobre poder de fixação de preços. Mérida então avisa que Cia, uma dama da capital real, parece estar se aproximando rapidamente. Do lado de fora, Cia fala: "Então, é aqui que você cresceu. Realmente quero saber mais sobre você, Hannah." Hannah então segura o braço do protagonista para se apressarem, mas ele pede para que ela espere. E antes de mais nada, pergunta se ela não acha que deveria explicar primeiro sobre o conhecimento das feiticeiras e o que significa ser de 1º nível, 4º nível, e para usar magia do vento e do gelo. Ele pergunta se ela precisa de 2 feiticeiras, e também gostaria de saber se cada feiticeira só sabe um tipo de magia. Hannah então explica que existem 9 classificações de feiticeiras, do 1º ao 9º nível. Quanto mais alto o nível, mais forte a feiticeira, e você pode avançar por meio de testes. Eles entram em um lugar que parece abandonado, um ateliê de alquimia. Hannah explica que a maioria das feiticeiras só sabe um tipo de magia, mas ela sabe 5, exceto a magia do gelo. Ela se revela uma feiticeira de 9º nível, e diz que tudo está arrumado e organizado. O protagonista, impressionado, brinca que Hannah soa como uma gênia de outro mundo, mas pergunta por que ela desmaia sempre que usa magia. Hannah responde que o uso rápido de magia a faz desmaiar, devido ao consumo excessivo de energia. O protagonista, inicialmente preocupado em encontrar alguém para construir um dispositivo de produção de nitrogênio, sugere a Hannah que jogue em um ateliê de alquimista feiticeira. Com a magia do fogo dela, Hannah, um pouco insegura, tenta, e o prota a orienta. Ele pede para que ela preste atenção e não se force demais, e aconselha Hannah a descansar para não desmaiar de novo. O prota, então empolgado, diz como a magia é útil e a elogia. Pensando consigo mesmo, ele decide fazer Hannah sentir o que é ser tratado como um cachorrinho, acariciando sua cabeça, o que deixa a Hannah envergonhada. O protagonista, então, diz que com isso, assim que as 2 feiticeiras estiverem em posição, eles podem começar a produzir nitrogênio líquido para a chuva artificial. 2 feiticeiras entram e se apresentam, pois foram enviadas pela Lady Mérida. Uma se apresenta como a feiticeira do vento. Seu nome é Floro. E a outra é a feiticeira do gelo. E seu nome é Jean Liz. Hannah pede para que elas cooperem bem com a fera invocada, mas o prota imediatamente corrige que não é uma fera, e sim um homem. Uma das feiticeiras questiona, perguntando se não deveriam obedecer à Lady Hannah, e perguntam sobre este homem. O protagonista então responde que quem elas devem obedecer não importa. O que importa é que ele precisa que elas cumpram o ar com a magia do vento e liquidifiquem o gás com a magia do gelo, e então usem este dispositivo para a chuva artificial, a fim de resolver a seca. Floro fica chocada e pergunta se ele realmente quer que elas resolvam a seca com aquilo. Jean Liz, surpresa, chega a criticar o fato de o dispositivo não ser uma ferramenta mágica, apenas uma sucata. Floro, então, sugere que, como um homem não entenderia de magia, propõe que elas finjam trabalhar apenas para garantir seus salários. O prota mostra um manômetro e explica que ele serve para medir a pressão. Floro acha aquilo um exagero e se pergunta por que simplesmente não olhar com os próprios olhos, em vez de usar um aparelho para isso.
Então ele pede para que Floro bombeie vento para dentro do tanque, até o ponteiro marcar 15. Surpresa, ela reclama por já receber uma tarefa logo no início do trabalho. Ela começa a tarefa com sua magia, e ao perceber que pode descansar ao atingir o nível pedido, acaba se empolgando e dá o máximo de si, até com direito à torcida animada. Quando o ponteiro finalmente marca 15, todos comemoram, e ela desaba de cansaço, feliz por poder descansar. No entanto, o prota percebe que a pressão real não passou nem de 5%, e pergunta se aquela é realmente a força de uma bruxa de 4ª categoria, dizendo que ela nem conseguiu comprimir o ar. Indignada, a Floro se irrita e retruca que, entre as bruxas de 4º nível, ela é um grande nome e até já fez o exame de avanço, e afirma que ele, por ser um homem, não entende nada disso. Durante o experimento, Floro acaba acusando o prota de sabotar o aparelho para colocar a culpa nela, duvidando que apenas com o vento ele funcionaria. Porém, Rena aparece e demonstra sua magia de vento com perfeição, surpreendendo todos. O protagonista fica maravilhado e elogia Rena, dizendo que ela é incrível. Então, ela explica que o vento é apenas uma das 5 magias que ela domina, o que deixa Floro desanimada, achando que esforço não supera talento. Genlis tenta consolá-la, e depois, o prota dá início a um experimento científico. Ele começa a produzir nitrogênio, coleta o gás em um recipiente e pede ajuda de Gimli para congelá-lo com sua magia de gelo, transformando-o em nitrogênio líquido, essencial para criar chuva artificial. Gimli está insegura sobre usar magia. Apesar de querer ajudar com a seca, Floro a aconselha a não exagerar como ela mesma fez. Gimli revela que é seu primeiro trabalho e decide dar o melhor de si, invocando seu poder com determinação. No entanto, quando o protagonista menciona que ela deveria ser capaz de liquefazer nitrogênio, ela entra em pânico e tenta se convencer de que consegue, mas logo admite que não consegue. O prota a observa em silêncio, e Floro, indignada, culpa ele por deixá-la nesse estado. No fim, Floro leva Genlis embora, dizendo que o turno acabou e que vão para casa. Rena aparece depois, agradece ao prota pelo esforço e o consola, dizendo que é normal acabar magoando pessoas que não entendemos. Então, o prota responde que ela está o tratando como um filhotinho. De novo, ele encontra o livro deixado por Cengiz e percebe que a essência da magia dela é desconstruir e reconstruir matéria, algo fundamental para seu plano. Enquanto pensa nisso, ele bebe distraidamente de um copo que estava ali. Ao perceber, Rena fica envergonhada, pois aquele era o copo que ela usou. No dia seguinte, o prota comenta que terminou de montar 4 máquinas e diz que agora só precisam esperar as bruxas começarem a trabalhar. Rena elogia seu esforço, mas ele responde que foi ela quem trabalhou duro ao criar as máquinas com magia. Floro chega com ironia, dizendo que as bruxas vieram para um funeral, ou melhor, para trabalhar. O protagonista se dirige a Genlis e diz que sabe como fazer nitrogênio líquido, deixando-a surpresa. Floro reage com desprezo, dizendo que ele é um homem sem magia e quer ensinar uma bruxa. Genlis também debocha, questionando se ele não tem medo de ser ridicularizado por tentar ensinar magia de gelo, algo que nem Rena dominou. Ele então revela que também consegue usar um pouco de magia de gelo, o que deixa as 2 bruxas ainda mais desconfiadas. Elas não detectam nenhum poder mágico nele, mas o protagonista pede que elas observem atentamente, pois vão testemunhar um milagre. Ele inicia um processo chamado fabricação de gelo com salitre. Em pensamento, explica que o salitre pode ser extraído de casas antigas e, com purificação simples, é utilizável. Genlis nota que está ficando frio, e Floro se surpreende. O protagonista explica que o salitre esfria ao absorver calor quando entra em contato com água, bastando manter o resfriamento da lata para formar gelo. O prota ensina a Genlis a usar magia de forma científica, pedindo que ela imagine uma garrafa cheia de nitrogênio e a congele ao máximo. Genlis segue as instruções e consegue, comemorando. Floro, surpresa, diz que também quer ajudar e pede orientação. Mais tarde, à noite, o protagonista explica o plano. Ele pretende criar nitrogênio líquido e lançar no céu, e detoná-lo para provocar chuva e acabar com a seca. Rena se oferece para ajudar, usando sua magia de teletransporte, mas o protagonista se preocupa com a sua saúde, dizendo que ela deve descansar. Rena insiste, dizendo que quer ser como sua mãe e ajudar o povo. Depois de refletir em silêncio, ela concorda em descansar, e ao cair em seu ombro com muito sono, o prota percebe que ela adormeceu ali mesmo, e decide carregá-la até seu quarto, cuidadosamente a deitando na cama para que possa descansar. Mas Rena, meio adormecida, acaba pedindo para que ele não a deixe, mas na verdade, ela já estava dormindo profundamente,
o que deixa o protagonista envergonhado com a situação inesperada. De repente, Hannah o agarra pelo pescoço, o puxando com força. O protagonista acaba pensando em como ela costuma parecer sem emoções, mas dessa vez foi diferente. Em seguida, Hannah chama por sua mãe, deixando o protagonista confuso. De repente, um dos soldados do castelo aparece chamando pela Lady Hannah. Ela avisa que há muitos refugiados tentando invadir o castelo em busca de água, e a população está revoltada, culpando a Lady Hannah pelo retorno da seca em Caroline e pedindo que a bruxa da calamidade seja expulsa. Eles afirmam que ela não merece ser a herdeira da Lady China. Enquanto observam pela janela, o protagonista comenta sobre a grande quantidade de pessoas lá fora. Desde pequena, Hannah foi marcada como a bruxa da calamidade, após a aparição de monstros com olhos amarelos e mãos monstruosas que destruíram a cidade. Ela foi acusada de ter causado desastre e pessoas a culpavam, dizendo que ela trouxe a derrota e exigindo que saísse de Carolina. Ela viu sua mãe enfrentando os monstros com magia para protegê-la, e é essa memória dolorosa que a assombra. Hannah carrega a culpa e o medo, e cresceu com o estigma de ser uma ameaça, mas o protagonista tenta mudar isso. Ele reforça que ninguém nasce pecador, e lembra Hannah de que ela não é uma bruxa da calamidade, mas sim aquela que pode pôr fim ao desastre. Com o apoio dele, Hannah começa a recuperar sua confiança. Uma multidão furiosa se aglomera do lado de fora do castelo, exigindo que os portões sejam abertos. Eles acusam os nobres de egoísmo e abandonam em meio à seca. Ruby, então, aparece com alguns guardas e tenta manter a ordem, alertando que aqueles que invadirem o castelo do Lorde seriam executados conforme a lei. Mas os cidadãos respondem que já estão morrendo e perguntam se ela realmente acha que a morte os assusta. Eles quebram os portões e avançam gritando para que ataquem os nobres. Hannah tenta impedir o confronto, mas é reconhecida como a bruxa da calamidade. Ela é atingida por uma pedra, e a multidão a culpa pela tragédia de sua mãe. O protagonista intervém protegendo Hannah e prometendo que choverá no dia seguinte. No entanto, os civis não acreditam e tentam linchá-lo por acharem que está mentindo. Hannah, então, começa a flutuar usando magia e declara que, se não chover no dia seguinte, ela e o protagonista seriam queimados na fogueira. O protagonista se desespera, perguntando por que está sendo arrastado junto nisso. Enquanto isso, Floro percebe a situação e explica que lançar 5 frascos de nitrogênio líquido ao céu, usando círculos de teleporte mágico, exigiria uma quantidade imensa de energia. Janlis comenta que apenas alguém como a Lady Hannah, uma verdadeira gênia, seria capaz de suportar uma carga mágica tão intensa. Nesse momento, Cia aparece e chama por Hannah. Então, Hannah pergunta se ela veio para levá-la de volta. Cia apenas sorri e confirma, dizendo que, caso contrário, tudo em que Hannah confia e ama seria reduzido a cinzas. Depois que Cia aparece ameaçando destruir os contêineres de nitrogênio líquido com suas chamas, caso Hannah não vá com ela, o protagonista se desespera, pois sabe que os contêineres explodiriam com o calor. Floro tenta apagar o fogo com magia de vento, mas não é forte o suficiente, e Janlis lembra que Cia é uma bruxa de 8º nível, o que explica o poder das chamas. Hannah é a única que pode apagar o fogo com magia de água, mas ela acaba evitando porque precisaria guardar energia para usar teletransporte. Enquanto isso, o calor aumentava e Janlis também começou a perder a força, tentando manter os contêineres estáveis. Os cidadãos não estavam acreditando em tudo o que estava acontecendo e começaram a zombar da situação, mas acabaram sendo atingidos pelas chamas e entraram em pânico. Cia, então, pressiona Hannah a escolher entre salvar as pessoas que a odeiam ou se render a ela. Hannah fecha os olhos e pensa que as pessoas só estão com medo porque estão feridas. Ela se lembra das palavras de sua mãe, dizendo que é sua responsabilidade proteger Caroline. Então decide ir com Cia, abrindo um portal. Mas se lembra do que Ruby disse sobre as pessoas de classe baixa terem um destino e declara que será ela quem vai reescrevê-lo. Em seguida, segura a mão de Cia. O protagonista tenta impedi-la, gritando que se ela for embora, nada mudará. As pessoas continuarão presas na ignorância. Ele decide apagar o fogo com a ajuda de Janlis e Floro, e começa a orientar Janlis a esquecer os contêineres e focar em absorver o calor com magia de gelo. E pede para que a Floro use magia de vento para sugar o ar e apagar o fogo, criando vácuo. Mesmo relutante, as duas aceitam o plano. Quando Cia e Hannah estão prestes a se teleportar, uma explosão acontece. Eles conseguem apagar as chamas, e Cia fica completamente surpresa. E quando percebe, Hannah já havia sumido. Ela reaparece ao lado do protagonista e diz que sabia que eles conseguiriam. Ele responde que agora ela pode provar que não é uma bruxa da calamidade.
Rena, então, olha em direção ao céu, dizendo para sua mãe que finalmente as coisas vão mudar. Então, ela ergue os 4 contêineres com magia e os lança em direção ao céu, fazendo com que eles explodissem e jogando água para todos os lados. Uma luz apareceu no céu, enquanto a chuva finalmente começava a cair. Cia ficou surpresa, dizendo que eles realmente conseguiram. E Rena abraçou o prota, agradecendo a ele e o chamando de sua fera invocada. Ele disse que consegue entender, mas perguntou se ela não poderia chamá-lo de outra coisa. Rena sorriu envergonhada, e a cena corta para os cidadãos comemorando enquanto a chuva se espalhava. Todos gritavam que a bruxa havia conseguido, e o menino disse que ela não é uma bruxa da calamidade, e sim uma bruxa da esperança.